eu queria, antes de começar a ler aqui o que eu escrevi, dizer que eu quero falar assim, com muita humildade, porque, na verdade, eu dou aula de filosofia há mais ou menos 7 anos, e, né, na PUC, e trabalho atualmente com estágio, com a licenciatura, com os alunos que estão se preparando para dar aula de filosofia no ensino médio. Então, tenho sim algo a dizer nesse momento, mas também, né, em termos de tempo, a gente teve aqui, né, pessoas tão especiais, a professora Silvia Contaldo, com toda uma história enorme aí no ensino de filosofia. Então, não tenho um histórico tão grande, mas estou querendo participar desse debate junto com vocês e mais causar uma reflexão, né, e trazer algumas reflexões que eu já fiz sobre o assunto, para a gente poder conversar um pouco sobre essa tarefa que eu acho que é difícil, que é de ensinar filosofia, ensinar entre aspas, né? Será que a gente ensina realmente filosofia? Uma primeira questão. Então, né, tendo em vista aí essa observação, estou aqui com vocês, aí, como colega de vocês também, tá? Vamos começar aqui o nosso texto. Então, para que filosofia? Eu tenho aqui como subtítulo a filosofia como busca de sentido e o difícil processo de ensino-aprendizagem de filosofia. Bom, pretendo discorrer sobre essa questão, para que filosofia e os impasses encontrados pelos professores de filosofia no ensino de disciplinas filosóficas, seja para cursos de outras áreas, seja para o ensino médio. Pretendo refletir sobre a filosofia como sintoma e remédio, sobre as dificuldades junto às instituições de ensino e seus diversos atores, bem como sobre os impasses na relação professor-aluno em sala de aula. Pretendo sugerir algumas alternativas metodológicas para o processo de ensino de disciplinas filosóficas e realmente estou aqui defendendo uma hipótese, talvez pela minha formação também em psicologia e por uma certa experiência em sala de aula, a de que o professor de filosofia precisa estar comprometido com a busca de sentido sobre si mesmo, mediante uma postura de abertura de si mesmo na relação com o aluno. Então, o conhecimento de si e a busca de sentido sobre si mesmo tem um papel fundamental na formação do professor de filosofia. Essa é a minha tese, né? Bom, vamos lá. Então, primeiro ponto, para que filosofia? A filosofia nasceu historicamente e sempre renasce num momento de crise da vida social. Ou seja, no momento em que determinados valores e práticas não mais respondem a uma realidade em desordem ou conflito. Nesses momentos de escuridão externa ou interna, a filosofia vem propor ao homem que ele utilize o seu mais precioso instrumento, o logos, a razão, a linguagem. E que, como nos aponta Platão na República, ainda no século IV a.C., né, esse instrumento deve ser conciliado com a benevolência, ou seja, com o desejo de boas coisas, para que o homem realmente delibere bem. A filosofia nasce não só da capacidade do homem de admirar-se, mas sobretudo de sua capacidade e necessidade radical de colocar em questão o mundo, a vida social, as opiniões, as ciências, os valores, o próprio homem. A filosofia renasce a cada tentativa de dar razão, buscando sentido, propondo fundamentos e não apenas colocando perguntas e críticas ou tratando do que é belo. É exatamente essa capacidade de colocar em questão e buscar sentido que podemos exercitar no aluno, dentro dessa compreensão mais profunda da filosofia. E é nesse sentido que está a resposta para a velha e tão pejorativa pergunta sobre qual é a utilidade da filosofia. Isto porque é como perguntar para que serve ao homem um órgão físico, como o fígado, ou um sentimento, como o medo. A filosofia é tão necessária, tão visceral, tão saudável e tão própria ao homem quanto eles. Mostrar isso ao aluno pode ser um primeiro passo. Apresentar visões de diferentes filósofos sobre um mesmo tema, ou colocá-los em contato com trechos breves e selecionados de textos filosóficos, é fundamental. Assim como é colocá-los na posição de filósofo, ou seja, a de acender o farol da razão sobre si próprio e sobre o mundo.
Pois dentre as incontáveis contribuições que a filosofia grega nos deixou, está a própria definição de filosofia ou de atitude filosófica. O pressuposto de que o filósofo não é aquele que tem ou pensa ter o saber todo, mas aquele que se coloca como amigo da sabedoria, que não apenas busca, mas verdadeiramente permite-se seguir o caminho que o Logos irá lhe indicar. E o professor só irá seguir o caminho do Logos se ele realmente se dispor ao diálogo com os alunos e ao difícil diálogo consigo mesmo. Eu passo para um tópico que seria a filosofia como sintoma e como remédio. Nas instituições de ensino do nosso país, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior, em que a filosofia é ministrada como disciplina obrigatória, dentre alunos receptivos, envolvidos, interessados, é muito comum nos depararmos com o desinteresse de alguns pela disciplina de filosofia e, sobretudo, com a resistência daqueles que frequentam as aulas por sua obrigatoriedade ou apenas para ter o diploma. Os motivos podem ser vários, mas gostaria aqui de ressaltar um que considero sintomático. É que não faz parte de suas preocupações, ou seja, dos valores atuais, o conhecimento, a leitura, o debate de ideias, a reflexão, o seu próprio crescimento interior. É sabido que todos vivemos uma crise de valores cujas raízes podem perfeitamente ser associadas à crise espiritual da Europa a partir do século XVII ou à Revolução Industrial Inglesa a partir do século XVIII. Tomo como referência aqui o Perini, no artigo de 2001. Importa aqui sabermos que ela trouxe efeitos perversos, como o da supervalorização da técnica, em detrimento do homem e de outros aspectos do saber. Outro efeito, o do individualismo, o da competição por interesses econômicos, entre outros efeitos, alimentando o terreno das ambições humanas pela dominação da natureza e do próprio homem. O que isso teria a ver com a disciplina de filosofia? O desinteresse pela filosofia, compartilhado por uma grande maioria, é mais um dos sintomas dessa crise de valores, pois o homem cada vez mais está se afastando de sua própria humanidade, daquilo que o faz propriamente humano, de suas capacidades, do respeito ao outro, de valores construtivos. Está se afastando não só daquilo que hoje é chamado de uma consciência planetária, mas também do cuidado de si mesmo, como diria Sócrates, bem como da busca de uma vida social e política saudável, justa, razoável. Isso nos mostra que ele está se afastando de seu próprio remédio, ou seja, da palavra, analítica, crítica, reflexiva, reivindicativa de sentido. Esse sintoma e esse remédio devem ser observados, porque a maior parte dos alunos que não buscam a filosofia por opção própria os desconhece. Quero dizer, desconhece o sintoma e o remédio. É claro que é papel do professor buscar conscientizá-los deste sintoma e convidá-los a verem a filosofia como uma das possibilidades de remédio, entre aspas, Não é à toa que a filosofia era considerada como terapia, no sentido de cura da alma, pela filosofia antiga. Gorgias, Sócrates, Platão. Diante, portanto, desse primeiro impasse de raízes tão profundas, o professor e a disciplina de filosofia podem, ao menos tentar, oferecer a reflexão, o questionamento de velhos e novos conceitos e valores, a visão de vários filósofos a respeito de vários temas, a busca de discernimento a respeito do que é melhor ou pior para o homem e para a vida coletiva, a ressignificação do mundo e de si mesmo. Mas no momento em que a disciplina de filosofia poderia dar esta sua contribuição, alguns outros impasses, também ligados às ambições humanas, apresentam-se ao professor. A filosofia pode ser mal compreendida por alguns dos outros atores envolvidos no processo educativo. Professores de outras disciplinas que manifestam desprezo ou competição, coordenadores de ensino que colocam a disciplina em horários inadequados ao seu aprendizado, instituições de ensino que não se preocupam com a qualidade do ensino de filosofia oferecido aos alunos. Mas aqui está mais uma batalha, muitas vezes dolorosa e, mais uma vez, a necessidade de mostrar o sintoma a essas pessoas e de esclarecer sobre o remédio. Tarefa difícil e nem sempre frutífera,
quando outros desejos e poderes estão em jogo, quando abertura, consciência, comprometimento não são tidos como bens por muitos. Mas não vamos dar a essas situações tanto crédito. Tratemos de algumas questões que dizem respeito particularmente à relação professor-aluno em sala de aula, sobretudo nos dias atuais. Algo se esconde por trás do logos? Interesses, conflitos, dificuldades? O que é e haveria como ensinar filosofia?